Vamos ao episódio 5 da série Aprendendo Frases em Japonês. E nesse vídeo nós vamos ver sentenças que utilizam a estrutura nagara. Vamos começar. Kanojo ga aruki nagara hanashita. Enquanto andava, ela falava. Aqui nós temos a palavra kanojo, que significa ela, e aqui nós temos o verbo aruku, que significa caminhar ou andar. Só que ele está aqui com a estrutura nagara. E o que ele passa a significar quando você tem o nagara? Ele passa a dar essa ideia de enquanto caminhava. Então o verbo ficou enquanto caminhava aruki nagara. E aqui a outra ação que ela fez, hanashita. Hanasu é o verbo falar. Kanojo ga aruki nagara hanashita. Enquanto ela andava, ela falava. Próxima sentença. Kino terebi o minagara gohan o tabete imashita. Ontem, enquanto eu via televisão, estava comendo arroz. Então aqui o verbo que nós temos com o nagara é o verbo miru, que significa ver. Então vamos lá. Primeiro nós temos aqui kino, que significa ontem. Depois temos terebi, que significa televisão. E aí nós temos o verbo miru, que significa olhar, assistir, ver. Então ver televisão é terebi o miru. Enquanto via televisão, terebi o minagara. Colocou o nagara no verbo. E aí o que ele fazia enquanto ele via televisão? Gohan o tabete imashita. Gohan significa refeição, almoço, arroz. E taberu é o verbo comer. Aqui ele está na forma T e depois o verbo iru no passado, indicando que ele estava fazendo a ação. Então, indo de trás para frente, né, estava comendo o almoço ou a refeição, ou o arroz. Minagara, enquanto via. Terebi, televisão. Kino, ontem. Na maioria das frases em japonês, se você ir na ordem de trás para frente, você consegue entender elas certinho. Próxima sentença. Okinagara mitai yume. O sonho que tive enquanto acordava. Ou seja, ele teve um sonho quando eu estava prestes a acordar. Nós temos o verbo okiru, que significa acordar. Ele está aqui com o nagara. Então, okinagara, enquanto acordava. Mita yume, o sonho que eu vi. Quando o substantivo está assim logo após o verbo, é tipo o substantivo que fez o verbo, ou que alguém fez. Então, mita yume, o sonho que eu vi. Em japonês não existe o verbo sonhar. O verbo para falar sonhar você diz yume o miru, que significa ver um sonho, assistir um sonho. Então temos aqui o verbo miru e a palavra yume, que significa sonho. Próxima sentença. Otousan wa hohoemi nagara iimashita. O pai ou papai disse enquanto sorria. Então, otousan significa o pai. Hohoemu é o verbo sorrir, só que aqui ele está com o nagara. Hohoemi nagara. Enquanto sorria. E aí, para concluir, nós temos o verbo yu, que significa dizer. Só que aqui ele está na forma masu e no passado. Iimashita. Assim ele fica mais formal. E a última sentença. Mago wa namida o nagashi nagara kotaemashita. O meu neto respondeu enquanto chorava. Mago significa neto. Namida significa lágrima. Nagasu significa escorrer, circular, fluir. Aqui ele resolveu falar chorar usando essa expressão que é namida o nagasu, que é tipo derramar lágrimas, escorrer lágrimas. E esse verbo nagasu, ele tá aqui nagashi nagara. Ele tá com o nagara para dar essa ideia de enquanto escorria lágrimas, enquanto chorava. E aí ele conclui com o verbo kotairu, que significa responder. Aqui ele tá na forma masu e no passado, então kotaemashita. Então estas são as 5 sentenças de hoje utilizando a estrutura nagara. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário dizendo o que você mais gostou nele. E também, por favor, dê sugestões de temas para os próximos vídeos da série Aprendendo Frases em Japonês. Vejo você na próxima aula.